ideologia de gênero, mas a Bíblia fala com todas as letras: isso é abominação. Deus ama vocês, mas precisa deixar esse pecado. Precisamos deixar todos os ramos de pecado. Precisamos defender o nome de Cristo. Eu tenho certeza que se fosse tal de Wesley Safadão, aí tava ou não tava? Gosta não? Mas se fosse qualquer outro batuque do mundo, tava ou não tava? Aí tá o rebuliço. Não precisa ter convite. Sabe por que não precisa ter convite? Porque a porta é larga, a porta do mal é larga. Ele fala, o Satanás fala: venha, aqui é bom, aqui você vai ser feliz. Trai a sua esposa que você vai ser feliz. Aí esse ser humano, sem juízo, ele vai, olha e vai. Depois que ele está todo quebrado, todo lascado, depois que destrói toda a família, aí o próprio inimigo, o acusador de nossas almas, ele fala: você pecou, você não é digno de entrar no céu. Mas quando nós nos arrependemos, louvado seja Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça e nos eleva a um patamar melhor, nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino da luz. Mas que geração é essa? Que geração é essa? Precisamos clamar o nome de Jesus, porque estamos vivendo na Babilônia moderna, estamos vivendo em Sodoma e Gomorra moderno. O que falar dos nossos jovens? Cadê os pais que não estão vendo? Os jovens saem de casa, a jovenzinha, cada moça bonita, pode se respeitar, e coloca um pedacinho de pano, parece que não estão fabricando mais pano, e aí veste aquela roupa toda nua. Aí passa um ser humano, ele vai lá, está no casamento dele, mas ele vai olhar, se ele não estiver jejuando, se ele não estiver orando, ele vai cair no pecado, porque isso aí é a isca de Satanás para derrubar o ser humano. Mas o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Eu não vim aqui para agradar a igreja nenhuma, eu vim aqui para levantar o altar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Mas é uma geração de crentes covardes, porque tem medo de chamar o pecado pelo nome. E para mim o viver é em Cristo, morrer para mim é lucro, porque não considero mais a minha vida como preciosidade coisa alguma. Para mim preciosidade é o nome de Jesus. Deus pode libertar. Eu sei que tem pessoas aqui que estão sendo aprisionadas na escravidão do pecado, presas no mundo da pornografia, presas no mundo do vício, presas no mundo do crime, presas na prostituição, no mundo do tráfico, no mundo do crime. Deus pode libertar, só Jesus tem poder para libertar. Louvado seja o nosso Deus. Nos últimos dias os homens seriam arrogantes, atrevidos, e o ser humano está assim, sem paciência. Mas Deus tem paciência, irmão. Mas vai chegar um dia que Ele vai dizer assim: chega, basta, vou dar um fim nessa história. Porque Deus ama o ser humano, mas Ele aborrece o pecado. Deus está disposto a salvar. Ele morreu na cruz através de Jesus por nós, e nós precisamos abraçar essa causa. Nós precisamos abraçar essa fé. Não temos que ficar mais debatendo igreja contra igreja, mas temos que pregar contra o pecado. Ei, Deus está chamando uma geração para se levantar contra o pecado, para pregar contra o pecado, não contra os pecadores em si. Precisamos amar as pessoas, mas aborrecer o pecado, assim como Deus faz. E Deus tem uma mensagem de esperança para esse povo aqui em Ombaúba, aqui na Praça do Cussus. Deus tem uma mensagem para você. Ei, Deus conhece o seu coração, e a pergunta que eu faço: quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando ninguém está vendo você? É fácil ser cristão escondido, não é? Mas quem é você quando ninguém está vendo? Ei, saiba de uma coisa: Deus está vendo você. Deus está chamando você para um plano maior com Ele. Deus está chamando você nessa tarde para uma intimidade com Deus. Chega de brincar com Deus. Mas é mais fácil agarrar o pecado, porque a porta é larga. É mais fácil querer o mundo do prazer. É mais fácil continuar no erro, no mundo da ilusão, porque Satanás aprisiona as pessoas. Mas em nome de Jesus, no nome de Jesus tem poder para libertar o ser humano.
Milhares de pessoas têm vergonha de carregar uma Bíblia. Milhares de pessoas têm vergonha de falar, eu sou cristão. Milhares de pessoas têm vergonha de gritar, exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas não tem vergonha, mas não tem medo de falar da coisa desse mundo. O seu coração está cheio, embriagado com as coisas do mundo. Ei, irmãos, vamos deixar as coisas do mundo. Vamos adorar o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Sabe por que aqui não está totalmente lotado? Eu vos digo, porque eu fui chamado não para ser os 400 profetas falsos. Eu fui chamado para ser o Micaías nos tempos modernos, para falar a verdade mesmo, com todo amor e carinho. Sabe por quê? Porque é mais fácil ouvir uma pregação, continue, está tudo certo. Deus quer o seu coração. Né? Deus quer o nosso coração e a gente continua afogado no pecado, traindo a esposa, traindo o marido, afogado na prostituição, no mundo do roubo, na desonestidade, emprestando dinheiro a juros e cobrando um absurdo, sendo injustos. Assim seriam os homens nos últimos dias. Mas Deus está vendo isso, Ele vai dar um fim, Ele vai dar um basta. O nome de Jesus tem todo o poder. Deus é fiel. Deus está levantando uma nova geração para falar, eu amo a Cristo, não somente com a boca, mas com a vida. Deus é maior. Deus pode libertar você. Eu sei que estou falando com alguém que tem até vontade de ser fiel a Deus, mas não está tendo forças. Deus é maior. Deus pode te ajudar. Abra o seu coração e fale, Senhor, eu quero, eu aceito, eu quero mudança, mas não tenho força. Porque de fato Satanás, ele aprisiona o homem no erro, ele aprisiona o homem na ignorância, ele aprisiona o homem na dúvida, ele aprisiona o ser humano na sua safadeza e fala, isso é bom, continue no pecado. Mas o pecado mata. O salário do pecado é a morte. E as igrejas estão enchendo muitas vezes aí, porque os pastores não estão falando isso. Porque se eles falarem, a igreja fica vazia. E se ficar vazia não terá dinheiro. E se não tiver dinheiro, como é que eles vão luxar? Então a mensagem nessa tarde é uma mensagem de esperança. Só existe esperança em Jesus. Mas também é uma mensagem de restauração, de transformação. Só existe oportunidade para aquele que se arrepende de verdade dos seus pecados, dos seus erros, das suas mazelas. Deus está levantando um povo. Deus está chamando você para um concerto com Ele. Deus está chamando você para dizer, Cristo está retornando. Deus está chamando você para levantar a bandeira de Cristo. Chega de brincarmos, chega de fazermos descaso da palavra de Deus, indiferença com a palavra de Deus. Deus ama cada um de nós. Deus está nos chamando para nos arrependermos dos nossos pecados e convertermos a Ele. Mas lá em Sodoma e Gomorra havia um homem que o céu inteiro entendeu que ele era justo. O nome dele era Ló. E Deus jamais vai condenar uma cidade inteira tendo os seus justos ali. E Deus jamais vai descer fogo em uma cidade quando tem justos ali. E Deus primeiro tira o justo daquela situação, tira o justo daquela cidade, para depois mandar fogo. E o fogo é os próprios seres humanos que pedem. Porque o fogo é para aquele que não se arrepende. O fogo é para aquele que escolhe viver no pecado, abraçar o pecado. E o ser humano está assim. É verdade, irmão. É verdade. Confiam nos seus carros, confiam em suas motas, confiam nos seus patrimônios, confiam nas suas riquezas. Mas na hora que Cristo pediu o fôlego, na hora que Deus falar, ei filho, já chega, ele vai para o mesmo lugar. O homem mais rico do mundo, ele pode se enterrar onde for, ele pode ser cremado, ele pode ser o que for. O caixão dele pode ser de ouro banhado, pode ser do que for, de prata reluzente, pode ser de jaspe, pode ser de diamante, pode ser do que for. Ele vai para o mesmo lugar, ele vai morrer. E um dia a Bíblia diz que todo ser humano vai prestar conta diante de Deus. Na hora da safadeza é bom, mas depois vai ter que prestar conta com Deus. Depois vai ter que arcar. Porque essa geração de hoje precisa entender que Cristo vai retornar. Mas cadê os pregadores? Cadê os homens? Cadê os atalaias que chamam o pecado pelo seu nome exato e que diz que Cristo está voltando? Cadê eles, irmãos?
Deus está chamando você. Eu sei que você está por aí em algum lugar, e Deus está chamando você mesmo para anunciar. E outra, vamos anunciar o Evangelho. O profeta do Senhor que Deus tem levantado vai anunciar o Evangelho. E nós vamos estar aqui, vamos estar nas praças, vamos estar em todos os lugares para dizer: Jesus Cristo está retornando a essa terra. Deus ama cada um de nós de uma forma tão incondicional, que Ele olhou para nós, os céus e a terra, e não viu um justo sequer. E mesmo assim, Ele desceu, Ele morreu por nós, Ele foi humilhado, Ele foi escarnecido, Ele foi moído, Ele foi triturado, Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. E o castigo Ele carregou sobre si para nos dar a paz. Ele suportou a humilhação, a coroa de espinhos, para dar uma chance a mim e a você. É o nome dele que eu prego todos os dias. E a minha vida não faz mais sentido sem Jesus. Viver para mim é Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como o inimigo faz o batuque dele, faz a zoada dele, os atalaias de Deus vão se levantar e vão dizer: ei, Cristo está voltando, louvado seja o nosso Deus. E não me envergonhe do Evangelho de Jesus, porque Ele é o poder de Deus. O Evangelho faz com que o embriagado deixe a cachaça. E se não deixar a cachaça, meu amigo, se amar mais a cachaça do que a palavra de Deus, vai para o fogo. A Bíblia diz que vai para o fogo. Se não deixar o cigarrinho que tanto gosta, vai para o fogo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós precisamos cuidar desse templo aqui do Espírito Santo. E nós precisamos entender que Cristo Jesus não mente. Os políticos mentem. Eles falam: eu vou fazer a estrada tal, eu vou fazer a estrada em tal lugar, vote em mim que eu vou ajudar você, vote em mim que eu vou ajudar a sua igreja, vote em mim que eu vou solucionar a sua vida, vote em mim que eu vou dar tudo a você. É mentira. Mas tem um que diz: ei, confie em mim que eu vou ajudar você. O nome dele é Jesus. Nele nós podemos confiar. Eu estou falando com pessoas aqui que acham que tem amizade, não é? Você tem amizade hoje, porque você é estação, porque você pode ir, pode vir, mas quando você cai numa pior, sabe quem chega para você? Muitas vezes é seu pai, é sua mãe, é sua família, é aqueles que de fato se importam com você. Deixe essas amizades negativas, deixe a amizade negativa e volte para os braços de Jesus, volte para os caminhos do Senhor, volte para a palavra de Deus, que voltemos para o Evangelho eterno. Deus está chamando você para uma realidade maior. A Bíblia fala que os moradores de Sodoma eram maus, e ali havia um homem chamado Ló que era justo, e Deus tomou pela mão. Deus tomou esse homem pela mão, tirou da cidade, e depois o fogo desceu. A mulher de Ló transformou-se em uma estátua de sal, para provar que haveriam pessoas que aceitariam e pessoas que não aceitariam o convite do Espírito Santo. A Bíblia deixa claro em Gênesis que aqueles que aceitaram o convite do Espírito Santo, eles foram salvos, eles se salvaram. Mas aqueles que não aceitaram o convite do Espírito Santo, eles se perderam.